Pessoal, vamos lá então. Uma questão que, por exemplo, eu fiz aqui, tá? Durante o momento off, eu já criei aqui os meus grupos, tá bom? É só alterar mesmo, criar, não tem mistério nenhum, coisa que você já viu na última aula aí, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Toda vez que eu cadastrar a nota, eu vou recuperar o último ID, tá? Vou recuperar o último ID e já vou dar entrada nessa nota lá naquela tabela nossa de movimentação, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, ó, aqui na minha lista de etapas, eu tenho aqui a etapa 1, que é a entrada de nota. Melhor que você deixe como 1 mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu salvar uma nota, eu vou recuperar o ID dessa nota, tá? E vou dar entrada nela como entrada, tá bom? O que pode acontecer, tá? Se você tiver uma movimentação muito grande, você pode ter um problema aí, tá? A gente está falando de talvez 100 notas aí entrando por segundo, tá? Então, ou alguma coisa assim bem alta mesmo, aí você pode ter um problema. Agora, se você tá lá, deu uma entradinha na nota aqui, outro vai dar daqui um segundo, 2 segundos, não tem problema. Você vai lá rapidamente, pega o seu ID que você cadastrou e faz isso. Poderia fazer isso também por Story Procedure e poderia também fazer isso por Tiger, tá? Mas não vou praticar isso aqui agora, tá? Não vou pegar isso no escopo aqui do nosso projeto para também não complicar muito. Então, o que eu vou fazer? Beleza. Aqui no meu projeto, eu tenho então o Nota Service. O Nota Service ele é responsável pelo serviço de notas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um método, tá? Uma função que me retorne o último ID, tá? O que eu preciso é isso. Então, ó, public function último ID, tá bom? Ele é de que tipo? As integer, tá? Como que eu faço então, já que eu não criei isso no framework, tá? O que eu posso fazer? Eu simplesmente posso usar aqui uma classe que eu tenho chamada DataDAO, tá? Que é aqui, ó, dd as new DataDAO. Ela é responsável por executar a consulta. Você vai passar para ela uma query e ela vai executar para você, vai te retornar um array factory, tá? Um array factory, ele é como se fosse um record set, só que ele é uma matriz, ele traz lá dentro dele uma matriz que você passa para ele o índice ou passa para ele o nome da coluna e ele vai retornar para você o que ele tem. Por que eu faço isso? Ele vai lá, recupera o record set, transforma no array e fecha a conexão. E aí eu posso seguir o tempo que eu precisar com esse array factory na memória, porque eu não estou mais com a conexão aberta, tá? Ok, então o que eu preciso então? No array factory, array factory, tá? Que é um criador de array, tá? Vou falar af é igual a, o que eu vou fazer? dd. Executa para mim um SQL. Qual é o SQL que eu vou passar? Select max id de qual tabela? Nós vamos chamar da tabela de notas, tá bom? Select max id da tabela notas, from, né? From tabela notas. Só isso, tá? Só isso é o suficiente. Aqui ele está me pedindo uma conexão. Então, nesse caso, eu preciso passar para ele, porque quando eu passo ali pelo próprio contexto, ele já abre uma conexão. Nesse caso aqui, ele precisa de uma conexão, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, cn as new connect. Então, ele abre aqui uma conexão e você vai passar para ele aqui uma connection, tá? Só isso. No final, ele destrói isso. Bom, vou executar aqui para você ver. No meu teste aqui, vamos pegar aqui o nosso último ID, tá? Aqui, ó, subteste. Então, vou falar aqui, ó, ns as new nota service, tá? ns.último ID. Qual que é o último ID? E aí ele vai trazer para mim. Vou colocar aqui o meu, vou colocar um cal aqui, tá? Só pra gente executar isso mesmo. Pronto, ele já trouxe aqui para mim, bem rápido, e o meu array factory tá aqui, ó. Ele tem campos, tá? Ó, ele tem esse, deixa eu ver aqui, ele não trouxe nada. Aqui, ó, array temp, ok, ele trouxe para mim aqui assim, ó. Trouxe aqui, ó. Ele tem uma coluna
e tem uma linha, tá? O array temp ele não interessa agora não. Então aqui, ó, ele tem uma linha e uma coluna, ou seja, ele trouxe para mim só um campo e uma linha. E aí ele falou que aqui, se eu quiser consumir isso aqui, ele vai falar que o maior é o 21, tá? Então, ou seja, o que eu preciso? Eu preciso então retornar aqui, ó, o último é igual a f, e aí eu vou falar para ele, ó, call. Qual que é a coluna? Posso trazer o nome, eu tenho um call, eu tenho aqui o get item, tá vendo? Eu posso passar por posição, passar para ele 1 em 1, a f.getCall, e aí eu posso passar esse aqui também. Qual coluna que é? A coluna 1, fica bem simples assim. E aí eu retorno aqui para ele o 21, tá? Então aqui ele já retornou para mim o 21. Vamos verificar então lá no meu cadastro de notas qual é a minha última nota. Select asterisco from notas, beleza? Vamos executar. Tá aqui, ó, o último é o 21. Então imagine que agora, o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu já tenho esse procedimento aqui, já consigo retornar aqui então meu último ID, tá? Para esse caso aqui não necessita tanto de tratamento de erro, mas toda vez que eu cadastrar uma nota, então vamos lá no meu cadastro de notas, aqui, ó, mandei excluir, mandei aqui, ó, toda vez que eu cadastrar uma nota, eu vou precisar realmente pegar esse ID e falar, ó, aí eu vou ter uma tabela agora de histórico, né? Tava falando movimentação, mas é de histórico, ou seja, lá no meu histórico, você já vai adicionar essa nota como entrada, tá? Só que eu não criei esse histórico ainda, só pra gente ver se a gente consegue pegar isso aqui, tá? Então vamos lá no salvar, ó, salvou. Antes de limpar aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui, vou guardar aqui, por exemplo, vou chamar de din, vou guardar aqui, vou chamar de din último ID, tá bom? As integer, tá? E pode ser integer ou long, tá? Então cuidado com isso aqui, porque se a gente está falando de um banco de dados muito grande, melhor que você coloque um long, tá? Mas eu vou deixar enter aqui porque eu estou só fazendo o teste mesmo. Último ID vai ser igual ao meu context, olha lá, context ponto, e nesse caso aqui é notas ponto último ID, tá? Então eu vou salvar aqui agora e ele tem que me retornar 22, tá bom? 22. Vou parar ele aqui para você ver, ó, tá? Então vamos lá. Vamos cadastrar a nota aqui. Vou colocar a nota 556. Vou colocar um número qualquer. Vou falar que o fornecedor é o Bahia Alimentos e salvei. Parou aqui. Ele me retornou. O que ele me retornou? 22. Porque ele acabou de cadastrar e já recuperou ele para mim, tá bom? Isso rápido, tá, pessoal? Se for uma demanda muito grande, a gente vai ter que repensar isso aí, tá bom? Mas nesse caso eu já trouxe o último ID, então a partir disso eu vou criar agora uma tabela nos nossos próximos vídeos, vou criar uma tabela de histórico, tá? De movimentação de nota, em que na hora que eu cadastrar um novo aqui, eu já vou pedir para ele poder, aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, dei um call, ele vai trazer o último ID e vou pedir para ele fazer um outro insert para mim na tabela de histórico, beleza? Não é a única forma de se fazer, eu estou usando aqui para a gente seguir dentro da pegada que a gente já está fazendo, beleza? Grande abraço e até a próxima!